Amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em Evangelho segundo São João, capítulo 21. Nós vamos falar um pouquinho sobre amor. Amém? Capítulo 21, versículo 15, Evangelho segundo São João. Glória a Deus. Todos acharam? É isso aí, gente. Vamos lá. Vamos esperar todo mundo. Que dizem que ler e ouvir grava mais, né, gente? Então isso vale a pena. Diz assim: e depois de terem o quê? Jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Feche os seus olhos, olha comigo para essa mensagem. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo. E agora te pedir, Senhor, que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, a fim de te agradar. Porque te agradando, nós somos abençoados e mais que vencedores. Por isso, abençoa teu povo e que o teu Santo Espírito abra cada entendimento, para que possamos receber mais e mais de ti, em nome de Jesus. Amém? Irmão, é interessante, esse fato aqui, foi até legal, porque eu vou botar aqui para trás, porque está pingando aqui. Os discípulos, né, estavam com uma dificuldade, porque como o Senhor Jesus havia desaparecido, depois de ressuscitar, o que eles fizeram? Pedro fala assim: vamos pescar. Vamos fazer o quê? Pescar. Foi depois da ressurreição. Então, meio triste, meio, né, para lá e para cá. Aí, o Senhor Jesus, né, nós sabemos da história, que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E Pedro também estava triste, tinha chorado amargamente. E aí eles foram pescar. Do que eles estavam pescando, pescavam e não apanhavam o quê? Nada. Igual da primeira vez, quando Jesus os encontra, porque eles lançavam a rede e não apanhavam nada. Quem quer ser próspero aí? Com Jesus é mais fácil. Amém? Prosperidade não é dinheiro. Tanto que eles pegam os peixes e não esquentam com os peixes. Prosperidade é ter suprido todas as áreas da tua vida em Cristo Jesus. Amém? E aí, o que acontece? O Senhor Jesus está lá, na beira da praia, não sabem que é o Senhor, e o Senhor Jesus fala com ele, diz assim: ei, joga a rede para o lado direito. E aí, vamos jogar então a rede para o lado direito, mais uma, e tem que ser específica, jogar para o lado direito. Aí começaram a pegar muito peixe novamente. Aí eles se ligaram, igual da primeira vez. É o Senhor. Quem está entendendo bem aqui? Né? Então é importante você se ligar em uma coisa: o mesmo Deus que já fez milagre uma vez na tua vida pode fazer outro hoje de novo. Quem crê nisso aí, em nome de Jesus? Amém? Basta eu fazer aquilo que o Senhor mandou da primeira vez, a mesma coisa. O problema é que a gente muda a história. O Senhor manda, a gente esquece como foi feito o milagre, como estava o nosso coração, como nós nos achegamos diante de Deus, e aí queremos que Deus faça a mesma coisa. Ele não vai fazer se eu não fizer a mesma coisa que Ele mandar. Amém? Entendeu bem aqui, gente? Né? Por exemplo, tem pessoas que já foram abençoadas por Deus, oraram, buscaram, e aí Deus abençoou. Aí cai num outro problema, precisa de uma outra coisa, mas muda a forma de agir. Deus não vai ajudar. Por que não vai? Porque ele, da mesma forma que ele ajudou da primeira vez, debaixo de obediência, a gente tem que fazer a mesma coisa. Glória a Deus? Então não podemos esquecer disso, porque há uma máxima hoje muito ruim. Hoje multiplicou porque tem muito mais gente. Mas a gente transferir responsabilidade, isso é algo terrível. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Transferir o quê? Responsabilidade. Né? Como eu já falei. A gente transfere a responsabilidade para tudo e para todos, menos assume a responsabilidade de que às vezes a gente está angustiado, está triste por algum momento que nós erramos, e aí a gente quer transferir para os outros. E aí as coisas pioram mais ainda para a nossa vida, porque Deus não aceita desculpa. Ele aceita pedido de perdão. Quem entendeu bem aqui? Glória a Deus. E aí, Pedro corre para a praia, e ele vai primeiro, né? Vai nadando, chega lá, o Senhor está lá com um peixinho, né? Aquele negócio lá. E aí, dá
peixinho para ele e tal, e chama, e se afasta um pouquinho com Pedro, e João estava perto, e ele faz a pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? É uma pergunta complicada. Como é que eu posso saber que o outro ama, e ama na minha intensidade? Deu para entender aqui a pergunta? Não é só: Pedro, tu me ama? Não, tu me ama mais do que eles. Se Jesus te perguntasse hoje: você me ama mais do que as outras pessoas que estão na igreja? O que você responderia? Isso é individual, essa pergunta. Você responderia o que para Deus? Deu para entender bem aqui? A pergunta não foi uma pergunta simples, foi uma pergunta muito profunda e requer, e é complexa. Porque como é que você vai saber a intensidade que o outro ama? Que às vezes a pessoa não ama como eu amo, mas ama com tudo que tem. É ou não é? Tem pessoas que amam através de toque, outras dando, sendo útil. É, na verdade. Tem outras que sabem verbalizar bem, outras não sabem verbalizar, está só perto ali. É ou não é? Cada um tem uma maneira de amar. É ou não é? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Estou sendo claro, gente? Então, a pergunta que o Senhor Jesus falou é justamente muito complicada, profunda, mas complexa. Tu me ama mais do que eles? Tinham outros discípulos, outros apóstolos ali. Como é que ele sabia que ele amava mais do que João? Que a Bíblia diz que João é o discípulo do amor. Olha só. Como é que ele sabia que amava mais do que, do que o outro, Tiago, do que o que morreu primeiro? Como é que ele sabia disso? A gente precisa definir primeiro o que é amor. Que é importante a gente entender isso. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus dá vários exemplos a respeito do amor. É ou não é verdade? Por exemplo, ele falou: não há maior amor do que esse que dá vida pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual foi o motivo que o Senhor Jesus veio à Terra? Qual foi o motivo que Deus enviou Jesus à Terra? O Pai. Foi amor. Estou sendo claro aqui, gente? Pergunta, irmão, você está acordado? Está ligado aí? É importante isso. Qual foi o motivo pelo qual Jesus veio? Amor. Qual o motivo pelo qual ele morreu? Amor. Qual o motivo pelo qual o Pai enviou? Amor. Então, tudo que Jesus fez foi por amor. E ele vai e dá exemplos, né? Olha, tem que perdoar, você tem que acolher, você não pode invejar, você não pode ser avarento, porque a avareza, ela coloca as coisas acima das necessidades do ser humano, do teu próximo. Deu para entender bem aqui? Por isso que o avarento não é do reino do céu, porque o avarento coloca nas coisas a sua idolatria, e isso é complicado, é perigoso. Então, essa é a vida do Senhor Jesus, a vinda dele, a morte, a ressurreição, o sofrimento, foram exemplos de amor. Mas mesmo assim, se a vida dele ainda não impacta muita gente, porque senão, na realidade, o exemplo dele, como Paulo disse, ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós entendemos que ele é o homem perfeito, é o coração perfeito, a mente perfeita, que nós devemos copiar, e o Espírito Santo nos mostra isso. Mas mesmo assim, às vezes fica um pouco difícil, porque a gente olha como se fosse uma história distante. Aí o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele começa a falar o que é o amor. Fala ou não fala? O que ele diz aí? Vamos lá, me ajuda aí para a gente poder não errar. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos falar sobre as qualificações do amor, o que é o amor, e não aquilo que ele não é. Vamos lá. Diz aqui, o amor, versículo 4, é sofredor. Então vamos verbalizar o que o Espírito Santo diz aí. O amor é o quê? Sofredor. Mas sofre por quê? Porque cometeu erros? Não. Ele sofre, às vezes, pelos problemas dos outros, pela dificuldade dos outros, porque tem empatia, tem compaixão. Amém? Ele é benigno. O que é benigno? Deseja o bem de todos. Isso, né? O amor é invejoso? A Bíblia diz que ele não é o quê? Não é invejoso, ou seja, quando ele vê alguém se alegrar, ele se alegra também. Ele não fica ressentido quando alguém prospera. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, aí vamos lá. Ele não trata com leviandade, ou seja, não tem segundas intenções, ele é sincero, é verdadeiro. Aí diz aqui, não se ensoberbece, ou seja, mesmo que Deus lhe dê dons ou lhe dê coisas, você não fica o quê? Soberbo, e não
Usa de vanglória. O que significa isso? Né? Vou mostrar que eu sou melhor, que eu posso, que eu faço, aconteço. Estou sendo claro aqui, gente? Está aqui, ó. Não se porta com indecência. O que significa isso? Não se porta com indecência. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então tem coisas que são lícitas, mas não convém porque às vezes naquele momento outra pessoa pode se escandalizar com você. Não porque você está pecando porque está fazendo aquilo, mas está pecando porque o outro é fraco, não consegue entender, pode se escandalizar. Estou sendo claro aqui, gente? Então isso é que o Senhor Jesus fala, que na realidade é aquele que não nega a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É você deixar de fazer alguma coisa lícita, alguma coisa ética, moral, mas porque o outro não consegue compreender, senão ele vai cair. Foi claro aqui, gente? Amém? E aí a pessoa tem que fazer um julgamento. Será que deixar de fazer isso vai ser mais sacrificado do que eu sacrificar a fé do meu irmão? Então o teu amor pelo irmão tem que ser maior do que aquilo que você deseja. Foi claro bem aqui, gente? Não? Isso é amor. E aí diz que o amor não busca o quê? Os próprios interesses, ou seja, está sempre buscando agradar, sempre buscando socorrer, até aquilo que fala. O apóstolo Paulo fala lá na frente o seguinte, olha, tudo que é puro, bom, né, tudo que é de boa forma, nisso que pensa aí, não sai da nossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, mas somente as que forem boas, que deem graça, que edifiquem as outras pessoas. Se você, o que você vai falar não edifica, arruma confusão, arruma contenda, né? Espalha, vamos colocar assim, insatisfação, cala a boquinha, porque tu está pecando, infeliz. Quem entendeu aqui? Amém? Estou sendo claro aqui? Porque a insatisfação gera raiz de amargura contamina. Então presta bem atenção, o diabo está atrás de quem é insatisfeito. O diabo está atrás de quem tem raiz de amargura, porque ele sabe que pode usar esse indivíduo para poder contaminar. E aí a pastora falou comigo uma coisa interessante hoje, eu até anotei, ela falou assim, olha, Deus busca os fiéis, os esforçados. O diabo busca os insatisfeitos. Por quem você quer ser achado? Por quem você quer ser encontrado? Depende do teu coração. Se for insatisfeito, pode ter certeza que o diabo já te achou. Porque você vai começar a... É ou não é verdade? Porque, já reparou bem, que o insatisfeito, aonde está, ele quer... Eu tenho que falar. É assim ou não é? Eu tenho que... Não, gente, eu tenho que falar. Você sabe o Joel? É assim ou não é? É ou não é, gente? Sabe, o Arthur estava ali fora, o Arthur. Aí a pessoa não está nem falando sobre isso. Não, o Flamengo ganhou, foi campeão, né, gente? Né? O Botafogo também vai ser, vou torcer para o Botafogo, tá vindo? Né? Do Rio, né? Então, né, eu tenho que me alegrar com esse alegre, né, gente? Quem está alegre com o Flamengo aí? Tomara... A pastora não está muito alegre, não. Mas tudo bem. O que eu estava falando mesmo, gente? Me ajuda aí. Hein? Os insatisfeitos, né? Os insatisfeitos, às vezes tu está falando sobre uma coisa que não tem nada a ver, mas ele quer entrar naquele assunto, porque ele precisa falar. Ele precisa queimar o outro. E se alguém está falando alguma coisa igual, ao invés de ele jogar água para apagar, ele faz o quê? Bota lenha, até gasolina se tiver. Quem está entendendo, diga amém? Por quê? Ele só busca os próprios interesses porque ele é egoísta. E essas pessoas geralmente se ferem à toa. Sabe por que se ferem com facilidade? São muito melindradas. Sabe por que são muito sensíveis? Quando uma pessoa, presta bem atenção, quando você tem o dedo inflamado, qualquer coisa que toca faz o quê? Não é? Por que são tão sensíveis? Porque o ego está inflamado. Quanto maior o teu ego, mais sensível você vai ser. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quanto mais você se melindra, quanto mais, não é que você não possa ficar triste com uma situação ou outra, não. Mas estou falando que aquela pessoa que
tudo fica olhando, olha só, os outros. Já reparou? A pessoa fica olhando igual procurando agulha num parelo sobre o defensor. O que Jesus falou sobre olhar o cisco no olho do irmão? Hein? Mas ele não se liga nisso. Ele já acostumou tanto com a trave no olho dele que ele quer olhar o cisco no olho do outro. E ele fica buscando defeito no outro. Quem entendeu bem aqui? O irmão hoje veio com a calça rasgada. É ou não é? Porque agora é moda, né, gente? Né? Mas ele fica mais olhando a vida dos outros para poder criticar do que para poder ajudar. E isso não é amor. Deu para entender bem aqui? Porque o amor não busca os próprios interesses. Se o outro está com um problema, o que eu vou fazer? Opa, vou dar uma força, vou ajudar ali, gente. É ou não é verdade? Amém? Então nós vemos que aqui o apóstolo Paulo, né, ele olhando para Jesus, ele fala, ó, como é que Jesus nunca buscou os próprios interesses, nem se porta com indecência, não se irrita, ou seja, falei de ego inflamado, qualquer coisa fica irritado. Já reparou? Tem gente que fica irritado com a toa? Fala com a pessoa que está falando assim, pode tomar um remedinho, uma camomila, não tem problema não. De repente vai melhorando. A pastora hoje está tomando chá de camomila direto, que ela descobriu agora que ela, de manhã para acordar, é uma misericórdia. Não é? Então, olha só, e não suspeita o quê? O que é não suspeitar mal, gente? Tem gente que só olha para os outros com olhos de maldade. Jesus fala assim, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, meu Deus do céu, né? Forem trevas, com grandes trevas serão, ou seja, tudo que olha, suspeita mal. Já reparou? Essa frase todo mundo conhece, que o mal pagador é um bom quê? Por isso que olha tanto a vida dos outros, porque o vício que ele carrega em si, ele transfere para os outros. E fulano ali, está olhando de torto ali, fulano está não sei o quê, quem está entendendo aqui? Amém? Agora fica mais fácil, fica buscando até no Instagram para ver a vida da pessoa. Né? Não precisa nem estar olhando, esperando só vir na igreja. Antigamente ficava na janela do vizinho, né? Olhando assim, né? Agora fica na janela lá dos... É ou não é? Não faça isso em nome de Jesus. Sabe? Não suspeite mal. Entenda uma coisa. Está com problema? Vamos ver se a gente procura ajudar a orar. Ao invés de ficar ali catando, sabe? Problema para poder apontar, jogar pedra. Não faça isso. Isso não é amor. O amor busca o melhor nas outras pessoas, não o pior. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Busca o quê? O melhor, não o pior. Você olha para alguém está falando alguma coisa, fala, não, mas fulano também tem isso de bom. Quem entendeu bem aqui? Vamos aproveitar o que é bom. Fala com o irmão que está falando, aproveita o que é bom nos outros, que Deus vai aproveitar o que é bom em você, meu filho. Amém? Glória a Deus. E aí vai parar de ficar irritadiço. Porque quando a gente se coloca nessa posição de ficar irritado com qualquer coisa do outro, é porque nós já somos soberbos, você se acha melhor, ou já está doente 2 vezes. Porque se você olha muito para a vida dos outros, porque você atua, você acha que é melhor. Porque você se coloca como sinete da perfeição. E sinete da perfeição só teve um lá no Antigo Testamento que caiu, quem foi? Satanás. Por isso que ele acusa tanto. Deu para entender bem aqui? Quer o sinete da perfeição? O diabo, Lúcifer, caiu. Pum. Oh, estrela da alma. Era do sinete da perfeição. A Bíblia fala. Né? Era perfeita em formosura e tudo que fazia. Aí, pronto. Aí caiu, agora aponta tudo para todo mundo. Fala com a pessoa, não tome o lugar do diabo. Por favor, não faça isso. Deixa para ele, gente. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não tome o lugar do capeta, não faça isso. Já tem um capeta, para que você quer tomar o lugar dele? Mas vou falar uma coisa para você. Lá em Jeremias 5, acho que esqueci agora, 20, alguma coisa. Deus fala assim, Jeremias, esse povo... Gente, ele fala assim, esse povo está conseguindo ultrapassar os feitos do maligno. Tem coisa que o diabo olha e fala assim, ó, eu não. Não, ele fez sozinho, ó, não tem nada disso não. Quem falou foi Deus. Ele consegue ultrapassar os feitos do diabo. Por quê?
Porque o diabo não foi criado? Foi ou não foi? Você também foi criado? Foi ou não foi? Então você também pode ser como Jesus ou pode ser como o capeta. Quem entendeu bem aqui? Somos seres criados. Então, não se irritar significa quando você busca a mansidão. Quem tem amor é manso. Uma coisa maravilhosa. É ou não é verdade? Amém? Mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, espera sempre o melhor dos outros. Mas Jesus, ele fala assim para mim, para você. Vou entrar numa outra parte que é importante. Ele fala assim: naqueles dias, nos dias de hoje, por se multiplicar a iniquidade, o amor o quê? Então o que pode sufocar o amor? O quê? A iniquidade multiplicou, gente? Está multiplicando? Falta de afeição entre os pais. É ou não é verdade? Semana vi aí um aluno de medicina batendo na mãe. Não foi? Hein? Matou? É. Você imagina uma coisa dessa? Então, falta de afeição com os pais. Se ele não tem afeição com os pais, vai ter por mim, por você. Então, olha só como é que está aí girando. Então, o que Jesus fala? Por se multiplicar o quê? A iniquidade. Agora, o que é iniquidade? Algumas coisas eu já falei aqui. É o ódio, o rancor, suspeitar mal. Tudo isso é iniquidade. A avareza, a soberba. Não são só as questões que a gente costuma vincular somente as questões sexuais. Não são, não. Tem gente que vai para o inferno sem nunca ter adulterado. Saul, Judas, Ananias e Safira. Quem está entendendo, diga amém. Amém? É, a Bíblia mostrando aqui. Mas soberbos, avarentos. É ou não é verdade? Desobedientes, insubmissos, rebeldes. Olha só. Então, o que é iniquidade? Iniquidade é o egoísmo, que o egoísmo busca somente os seus interesses. E o amor é o contrário, o amor não busca os próprios interesses. Jesus buscava os interesses dele, os apóstolos buscavam dele, e nem nós podemos buscar os nossos. Eu tenho que buscar aquilo que é proveitoso para Deus, aquilo que é proveitoso para o próximo, cuidar da minha família, também. Mas também não é só. Porque Jesus falou que se eu cuido só dos meus, não sou diferente em nada dos ímpios. Essa é uma verdade. Tem gente que às vezes acha, eu estou cuidando bem da minha esposa, dos meus filhos. Gente, é normal isso, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É normal, tem que fazer isso. Se você não fizer, aí você é um capeta. Estou sendo claro, mas... quer dizer, tem gente que nem cuida da família, né, gente? Ainda tem isso, né? Mas tudo bem, mas isso também, o que estão além de fazer isso, nós temos que ser exemplos, nós temos que cuidar do próximo, lutar para que nós tenhamos um mundo melhor, uma sociedade melhor, isso faz parte. Ajudar os irmãos que estão na igreja, ou seja, quando eu vejo alguém com um problema, o que eu faço? Eu falo mal, reclamo, ou eu vou dar suporte e ajudo? Estão entendendo a diferença aqui, gente? Eu critico ou vou orar pela pessoa? Eu reclamo, vou levar uma palavra para que a pessoa possa ser abençoada. Porque essa função não é só do pastor, não se liga nisso, não. Tiago fala assim, se eu ver um irmão pecar e eu deixar, eu estou errando, porque o irmão pode estar indo para a desgraça e eu estou deixando. Fala que irmão que está... Eu e você temos responsabilidade com o nosso próximo. Isso é amor. Isso é o quê? Amor. Então, como é que eu posso, em nome de Jesus, amar mais do que os outros? É a questão aqui. Como é que eu posso? Já que eu sei o que é amor, como é que eu posso amar mais do que os outros? Como eu posso fazer isso? A Bíblia também responde. Lá no primeiro grande mandamento, o que Jesus fala? Que eu devo amar a Deus por quê? Com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Ou seja, com tudo que eu tenho, todo o meu ser, tem que amar a Deus. E o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro. O que Jesus fala aqui? Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Só que o Senhor Jesus vai lhe dar um outro mandamento. Qual é o outro mandamento? Que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, ou seja, com tudo. Então, quando o Senhor Jesus perguntar a você
se você me ama mais do que os outros, você só vai poder respondê-lo se você amá-lo com tudo que tem. Não é porque você não precisa medir com os outros, não. Você tem que entender uma coisa. Eu só não amo mais porque eu amo todo. Eu não tenho mais espaço para amar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Fala comigo assim: amar ao Senhor mais do que todos é quando eu amo com tudo que tem. Porque Deus não mede entre um e outro. Ele mede só o que está no teu coração. Ele só queria ver o que Pedro estava no coração dele, não dos outros, que ele já se conhecia os outros. E Pedro entendia o seguinte: ninguém pode amar mais o Senhor do que eu, porque eu amo com tudo que eu tenho. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amar a Deus com tudo que você tem é amar mais do que todo mundo. Então ninguém pode amar mais a Deus do que você. É isso que Deus quer que você entenda. Porque você ama a Deus com tudo que você tem. Mas eu só posso mostrar isso na prática. Pedro depois morreu por Cristo. Estou sendo claro aqui? Amém? Pedro fez o quê? Morreu por Cristo. Ele morreu pelo Senhor Jesus. Ele morreu pelo próximo. Ele morreu pelo Evangelho. Morreu pelas vidas. E as cartas ele fala assim: gente, eu estou escrevendo isso para que quando eu partir, que já está breve a minha partida, que o Senhor já me falou, olha só como ele fala, para que vocês tenham alguma coisa para se apegar. Depois ele não estava preocupado com a vida dele, ele estava preocupado com o seguinte: eu vou partir, mas eu quero deixar vocês jeitadinho. Aquele que ama o próximo, né, como Jesus lhe amou, presta bem atenção, esse ama o Senhor com tudo que tem. Porque eu não tenho como amar a Deus com tudo que eu tenho, se eu não amar o próximo como o Senhor Jesus o amou. O próprio apóstolo João fala isso. Ele diz com clareza: aquele que diz que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão é mentiroso. Eu só posso amar a Deus se eu amar o meu irmão. Se eu não amo meu irmão, se eu não trato ele com amor, com carinho, com respeito, se eu não estendo a mão para ajudar, para socorrer, então eu não amo a Deus. Estou sendo claro aqui, gente? E aí tem gente que bate no peito que diz que é discípulo do Senhor. O que ele fala aqui para a gente estar encerrando, gente? Ele fala também em João, né? Ele fala aqui que é importante a gente entender isso aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha só. João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. E aí no 35 ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Até os céus, até o diabo, até os anjos só vão reconhecer você como discípulo e eu, se nós amarmos uns aos outros. Não existe outra forma. Ele fala assim: meu nome muitos dirão o quê? Senhor, pregamos no teu nome, expulsamos demônio, curamos enfermo. O que ele vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. O que é iniquidade? É não ter amor pelo próximo. Está bem claro ali. Então eu preciso pedir ao Senhor esse amor pelo meu próximo, que aí eu vou demonstrar que tem amor por Deus. Mas esse amor eu só posso demonstrar na prática. Sem a prática não tem amor. Assim como a fé sem obras é morta, o amor sem caridade também é mentira, não existe. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então presta bem atenção. Quem quer amar Jesus mais do que todos aí? Levanta a mão aí. Então vou falar uma coisa para você. Todas as áreas da tua vida tem que ter amor. Porque o amor, como o primeiro grande mandamento, é o vínculo da perfeição. Ele me liga ao Pai. O amor, como vínculo da perfeição, ele me liga ao meu irmão, ao meu próximo. Deu para entender bem aqui? Então, se existir alguma área na minha vida que não tem amor, essa área não tem Deus. Então, eu não amo com tudo que tem, eu não posso dizer que amo mais do que alguém. Todas as áreas da nossa vida tem que ter o quê? Amor. No meu trabalho, na igreja, meu esposo, minha esposa, meus filhos, com Deus, com meus irmãos, com aquele que está com problema, com aquele que está levantado, com aquele que está caído. Quem entendeu bem aqui? Não importa. O meu relacionamento tem que ser em amor.
Aí você pode dizer que ama Deus com tudo que tem. Quem entendeu essa mensagem de hoje aqui? O mundo está precisando de amor. Tá ou não está, gente? Tá. E nós somos aqueles que podemos levar o amor de Cristo. Ele fala assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como é que eu posso iluminar? Com amor. O mesmo amor que Cristo teve pela humanidade é o que eu preciso ter. Porque ele fala assim: aquele que não nega a si mesmo e não toma a sua cruz, não pode vir após mim. Às vezes negar alguma área da sua vida em prol do amor ao teu próximo, da igreja, do trabalho, do mandamento do Senhor. É importante para a gente demonstrar o amor a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então, se o Senhor te chamar hoje para conversar com Ele, não estou falando para você morrer não, tá, gente? Mas te chamar hoje e falar: você me ama mais do que os outros, o que você pode responder para Ele? Você já está pronto para responder que ama mais do que os outros? Quem está entendendo, diga amém. É uma coisa para refletir mesmo, gente. Para refletir. Será que o Senhor poderia fazer essa pergunta para você? Se hoje fosse o fim da humanidade, Ele chamasse você, vamos colocar assim, para ninguém querer partir sozinho, né, gente? O fim da humanidade, você estivesse lá diante dele, e aí? Você, na tua vida, demonstrou todo o amor por mim? O amor que eu tive por você? O amor que eu mandei que os outros tivessem com você? Você tem esse amor? É importante a gente se pensar nisso. Amém? Glória a Deus. Quem quer esse amor? O amor é poderoso, é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que no final diz assim, ó: permanece a esperança, a fé, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, cessarão. Mas o único que vai permanecer, qual é? Porque Deus é amor. O amor é tão eterno quanto Deus. Por isso nós temos a eternidade em Cristo Jesus. Então quem tem amor já tem eternidade. Estou sendo claro aqui, gente? Quem tem amor já tem o quê? A eternidade, porque Deus é amor. E é essa semente que o Espírito Santo coloca no nosso coração hoje. Queria que você ficasse de pé nesse momento, para a gente orar ao Senhor e pedir a Ele mais. Mas não é mais amor para completar algumas áreas, não. É para encher você desse amor. Ser todo amor. Mas eu só posso demonstrar esse amor todo por Deus, porque no finalzinho, olha só o que ele fala. Quer demonstrar o amor? Como é que Pedro poderia demonstrar o amor para Jesus? Me diz. Olha a resposta de Jesus. Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas. Quem são as suas ovelhas? É o teu próximo. É aquele que precisa de você. É aquele que necessita do teu cuidado. É aquele que precisa do teu amor. Precisa do teu carinho, da tua compreensão, do teu acolhimento. Quem está entendendo bem aqui? Do teu tempo, do teu ouvido, do teu abraço, do teu aperto de mão. É aquele que precisa de um recurso quando está faltando para você ajudar na necessidade da pessoa. Amém? Amém? Quem ama Jesus? Então cuida dos cordeirinhos do Senhor. Só assim você vai mostrar que ama o Senhor. De todo o teu coração e mais que tudo. E você não pode sair daqui hoje aceitando o seguinte: que alguém ame mais Jesus do que você. Mas é preciso mostrar isso. Porque Ele te amou mais do que a própria vida. Então eu preciso amá-lo também mais do que a minha própria vida. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Queria que você orasse ao Senhor e conversasse com Ele: Senhor, me ajuda a te amar como o Senhor me amou. Me ajuda, meu Deus, a amar o meu próximo como o Senhor também me amou, Senhor. Me ajuda a ser chamado de seu discípulo pelos anjos. Até o inferno tem que nos reconhecer que nós somos teus discípulos, Senhor. Me ajuda, não são os conceitos do mundo, mas os conceitos da tua palavra é que devem fazer parte do meu coração. Eu só não vou poder te amar mais porque amo todo. Como a tua palavra diz, eu te amo de todo o coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, e eu reflito esse amor no meu próximo. Esse amor tem que ser refletido no próximo. Aí sim. Então eu vou poder dizer: Senhor, não posso te amar mais, porque te amo todo, com tudo que eu tenho. E o meu próximo, se precisar de mim, eu estou aí. Se o meu próximo tiver caído, eu vou levantar. Se tiver necessitado, eu vou ajudar.
Se precisar de oração, eu vou estar orando. Se precisar de uma visita, eu vou estar lá. Eu vou chorar com os que choram, sorrir com os que sorriam. Isso é amor. Talvez esteja tão fora de moda falar de amor. Mas Deus é amor. Então não posso deixar de falar sobre amor. Não esqueça que iniquidade não são só as perversões sexuais. Não. Essas também são. Mas é a avareza, o egoísmo, a falta de acolhimento, falta de ajuda, falta de tempo, irritação com o próximo, não. Tudo isso é iniquidade. Mas Deus está limpando o nosso coração hoje. Amém? Para que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. E sempre quando o Senhor falar, ei, você falar assim, estou aqui, Senhor, pronto para te servir. Como? Servindo ao meu próximo, ao meu semelhante. Pai, em nome de Jesus, eu junto com o teu povo agora quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha pelo teu Espírito, que a tua palavra diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É muito bonito falar que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É muito bonito. Claro, o amor de Deus que está em Cristo, mas e o meu amor para com Deus? E o meu amor para com o próximo? É minha responsabilidade buscar esse amor. Não só perguntar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. É perguntar, Senhor, o que tu precisa de mim? Estou aqui, Senhor, para poder te servir, para fazer a tua vontade, para agir de acordo com o seu amor. Como o Senhor me amou, eu preciso amar o meu próximo. Então, Pai, abençoa teus filhos no mundo que a iniquidade tem esfriado o amor, meu Pai. A fé tem ido embora, Senhor, cada vez mais violento, as pessoas mais se afastando de Ti, mas não querendo mais o Senhor. Mas nós aqui como igreja tua, meu Deus, como servos, filhos amados, fomos resgatados pelo teu amor em Cristo Jesus, lá na cruz, nos ajuda a demonstrar esse amor também através do nosso próximo, da tua obra, do trabalho que nós desenvolvemos, te servir com alegria, Senhor. Não mais ou menos, não, sabe, chateado por qualquer coisa, não, entendendo que nós temos responsabilidade. E a responsabilidade é o amor que nós temos por Ti, porque o Senhor nos amou primeiro. Então, Pai, eu peço a Ti hoje, derrama, Senhor, mais amor no nosso coração, a ponto de encher de tal maneira que nós viemos ter convicção de que ninguém ama mais o Senhor do que nós. Que nós possamos bater no peito e falar, Senhor, eu te amo de tal maneira que ninguém na face da terra te ama mais do que eu. Porque nós o amamos de todo o nosso coração. Então ajuda o teu povo, Senhor. E abençoa o que te peço aqui, em nome de Jesus. Eu te peço, se você deseja sair do seu lugar, vir ao altar para a gente orar aqui junto.